Glória a Deus, eu cumprimento o povo de Deus com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Como é bom estarmos mais uma vez reunidos para adorar esse Deus que tem feito grandes coisas por nós e promete fazer outras ainda maiores, mesmo sem merecermos. Irmãos, eu sei que o vento está forte, deixa eu desligar. Agora ficou mais melhor. Glória a Deus. Irmãos, eu sei que o Dia dos Namorados já passou, mas eu queria puxar na memória uma expressão que no meu tempo, na minha época, era muito comum. Eu não sei na sua, não sei como é hoje, mas eu queria puxar na memória a expressão levar um fora, receber um não. Algo muito comum nos relacionamentos. Eu não sei como se diz hoje receber um não, mas na minha época, eu tenho um pouco mais de 20, na minha época era, Cleiton? Era levar um fora. Você lembra quantos foras você já levou na vida? Quantos nãos você já recebeu? O que eu sei é que quanto mais importante, ou dependendo da importância de quem diz o não pode ser algo que não importa muito, ou pode ser algo que importa muito, que deixa muito triste ou não deixa ninguém triste. Depende muito da importância da pessoa que diz o não para você. Agora imagine você receber o não de Deus em relação a entrar na família dele. Imagine você receber o não de Deus em relação a você querer fazer parte do povo dele, e Deus diz não para você. Já pensou? Pastor, e Deus faz isso? Deus pode rejeitar alguém? É sobre essa possibilidade que o apóstolo Paulo vai falar nos versos nos quais nós vamos meditar hoje. E para isso eu já convido você a abrir mais uma vez a palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 11. Hoje nós vamos iniciar as meditações em Romanos, capítulo 11, terminamos o capítulo 10, e hoje vamos iniciar o capítulo 11. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 11, apenas os versos de 1 a 6. Vamos já ler, mas antes eu quero convidar você a orarmos mais uma vez, reconhecendo que somos totalmente dependentes de Deus. Pai amado e Pai querido, nós já abrimos a Tua palavra, Senhor, com a Tua permissão, porque Tu és bom, porque as Tuas misericórdias se renovaram sobre as nossas vidas na manhã deste dia, Senhor. Por isso nós acordamos, e não apenas nós acordamos, Senhor, nós chegamos até a noite, e não apenas chegamos até a noite, Senhor, nós chegamos até a Tua casa, porque o Senhor tocou no nosso coração, e nós obedecemos, Senhor, ao Teu toque. Isso prova que nós estamos vivos, não apenas fisicamente, porém o mais importante, estamos vivos espiritualmente. Em meio, Senhor, a tantos enfermos físicos e espirituais, nós estamos aqui, Senhor, Te buscando, pedindo que o Senhor limpe cada vez mais o nosso coração, o nosso caminho, porque nós queremos continuar Te buscando nesta terra. Pai, eu oro por aqueles que estão aqui presencialmente, porque puderam estar, e eu oro por aqueles que não puderam, Senhor, mas mesmo assim estão agora atentos à Tua palavra, de forma virtual, por meio das redes sociais. Que o Senhor abençoe a todos nós neste momento agora. Obrigado, Senhor, pelos louvores, obrigado pelas orações, e obrigado pelos cânticos, e agora pela Tua palavra, Senhor, na qual nós vamos meditar. Que tudo seja com o auxílio do Teu Espírito Santo, porque sem Ele, Senhor, nós nada podemos fazer. E em nome de Jesus é que eu peço e agradeço. Amém e amém. Eu gostaria que você desse uma salva de palmas para Jesus, porque Ele merece. Irmãos, como eu disse, nós vamos meditar nos versos 1 a 6. E aqui Paulo vai fazer uma pergunta em relação à possibilidade de sermos rejeitados por Deus
ele vai responder essa pergunta e ele vai dar provas da resposta que ele deu. Então Paulo levanta uma pergunta, ele mesmo responde a pergunta que faz, e depois ele dá provas da resposta para a pergunta. Vamos então ver primeiramente a pergunta que se encontra no início do verso 1. Romanos capítulo 11, verso 1. Apenas o início diz assim: pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? Essa é a pergunta que Paulo levanta. Pergunto, pois, terá Deus, por acaso, rejeitado o seu povo? Quando Paulo diz o seu povo, é claro que ele está falando do povo de Israel, do qual ele vem falando no capítulo 9 e no capítulo 10. E quando ele diz o seu povo, ele está falando de todo o povo. Então a pergunta de Paulo é: será que Deus fechou a porta para toda a nação de Israel? E por que Paulo faz essa pergunta? O motivo se encontra no verso anterior, Romanos capítulo 10, verso 21, no qual Paulo diz assim: quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo, o quê? Rebelde e contradizente. Quem está falando aqui é Deus, por meio do profeta Isaías. E ele diz que todo dia, ou seja, sem parar, Deus estendeu a mão a um povo. Qual era a qualidade desse povo? Um povo rebelde e um povo contradizente. Um povo que não aceitou, de forma geral, as ofertas de salvação de Deus. Então isso pode gerar na mente de alguém a pergunta que agora Paulo faz. Se Deus estendeu a mão a um povo rebelde e contradizente, a pergunta é: então agora Deus rejeitou esse povo? Porque ele estendeu as mãos. Obrigado, Diácono Rainer. Deus estendeu as mãos a esse povo, o povo não quis. Então a pergunta que Paulo faz agora é: e agora? Deus rejeitou o seu povo? Qual a resposta, irmãos? Continuação do verso 1. Pergunto, pois, para ficar bem claro: terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De forma geral, Deus fechou a porta para o seu povo? Qual é a resposta que Paulo dá? De modo nenhum. Irmãos, aqui é uma negação enfática, trazendo para o cearenseis: de jeito nenhum. Deus rejeitou todo o seu povo? De maneira alguma. Tem nem perigo. Se fosse o cearense escrevendo, né? Tem nem perigo. Deus não rejeitou todo o seu povo. Mas Paulo, como é que você prova isso? E é aqui que a gente vai se deter a maior parte do tempo. Então até aqui, de forma rápida, Paulo fez uma pergunta. Que pergunta é: Deus rejeitou todo o seu povo de Israel? Qual é a resposta que Paulo dá? De jeito nenhum, de modo nenhum, nem pense nisso. Aí agora ele vai provar que Deus não rejeitou todo o seu povo. Aqui Paulo vai dar duas provas, nos versos 2 a 6, e aí no final ele vai fazer uma aplicação para as nossas vidas. Quais são as duas provas que Paulo cita de que Deus não rejeitou o seu povo? Primeira prova, Ele mesmo. Primeira prova que Paulo dá é Ele mesmo. Olha o que ele diz: pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Por quê? Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo. E eu provo para vocês. Olha para mim. Eu, Paulo, um apóstolo, sou hebreu, sou israelita. Quer ver como Deus não rejeitou todo o povo de Israel? Eu faço parte do povo de Israel.
até de qual tribo eu sou. Eu sou da tribo de Benjamim. O povo de Israel tinha 12 tribos. A última foi a tribo de Benjamim. E Paulo diz: eu sou da tribo de Benjamim. Então, quer uma prova de que Deus não rejeitou o seu povo? De que Deus não fechou a porta de salvação para a nação de Israel? Eu me converti, eu sou um israelita, eu não criei em Jesus, mas eu passei a crer. Então a porta da salvação está aberta para todos, inclusive para o povo de Israel. E a primeira prova que eu dou sou eu. Eu sou um israelita que era descrente, mas passei a crer. Primeira prova que Paulo cita, portanto, é ele mesmo. E eu acho isso interessante, irmãos. Essa não vai ser a primeira vez que Paulo usa o seu exemplo como prova de que Deus faz algo. Várias vezes ele dá o seu testemunho e ele cita o que Deus fez na vida dele. E sabe por que eu acho isso importante? Porque eu e você temos que fazer o mesmo. Eu e você temos que ser provas do poder de Deus, do perdão de Deus, da misericórdia de Deus, da ação de Deus nas vidas das pessoas. Nós temos que ser a primeira prova diante dos olhos das pessoas. Isso se nós permitirmos. Porque se nós não permitirmos, nós vamos ser prova da justiça de Deus. Se nós rejeitarmos Jesus até o fim, Ele vai provar que é justo na minha vida e na tua vida. Mas se nós permitirmos, nós vamos ser provas vivas e ambulantes do poder de Deus. Nós somos provas do poder criador de Deus. Às vezes a gente fala muito no mar, no sol, na terra, na via, nas galáxias. Mas irmãos, olha para você. Você, o corpo humano, é uma prova do poder de Deus. Nenhum ser humano, por mais inteligente que seja, pode criar um robô que chegue aos pés do funcionamento do corpo humano. Quem foi que criou o corpo humano? Deus. Nós somos uma prova do poder criador de Deus. Pastor, me dá uma prova de que Deus é misericordioso. Está aqui um monte de prova de que Deus é misericordioso. Nós somos provas da misericórdia de Deus, porque nós não merecemos estar aqui, nós não merecemos estar vivos. Quer uma prova de que Deus é misericordioso? Eu e você somos prova. Deus é perdoador. Pastor, me dá uma prova de que Deus é perdoador. Está aqui uma prova de que Deus é perdoador. Pastor, me dá uma prova de que Deus, Ele transforma as pessoas. Irmãos, quando eu olho para vocês, eu vejo provas de que Deus transforma as pessoas. Quando eu olho para a Soiane, eu vejo prova do poder de Deus. Quando eu olho para o Romualdo, eu vejo uma prova do poder de Deus. Quando eu olho para o Júnior, eu vejo uma prova do poder de Deus. Quando eu olho para o Gogô, eu vejo uma prova do poder de Deus. Quando eu olho para todos vocês, quando eu olho para mim, eu vejo que Deus é verdadeiro, que Deus existe, que Deus age na nossa vida. Então é isso que Paulo estava falando. Deus não fechou a porta de salvação para ninguém. E eu vou dar uma prova para você. Eu sou uma prova disso. Eu sou israelita, eu sou da tribo de Benjamim. E eu estou aqui, eu sou um apóstolo. Eu sou uma prova do poder de Deus. Então essa é a primeira prova que Paulo dá. E aí eu lembro uma história que o irmão Gilson, o diácono Gilson, me contou, eu nunca esqueci. Um colega, um vizinho, se converteu a Jesus Cristo. E o primeiro desejo dele foi levar o seu vizinho para a igreja, para conhecer Jesus também. E aí o vizinho, esperando que ele viesse, se preparou, ficou na calçada. E aí o crente veio todo empolgado e disse: ei, vizinho, eu conheci Jesus Cristo.
E eu queria muito que você viesse comigo para ouvir a palavra de Deus, para você saber mais sobre esse Jesus também. Vamos comigo para a igreja? Homem empolgado. Ouviu um vizinho nada empolgado dizendo: eu comecei a ler um livro. Quando eu terminar de ler o livro, talvez eu vá com você para a igreja. Aí o irmão ficou com vontade de perguntar que livro era quê, mas não perguntou não. Disse: amém. Pois quando você terminar de ler o livro, você me procura. Passaram-se os dias, passaram-se as semanas, passaram-se os meses. No final do ano, ia ter uma programação especial na igreja. Aí o irmão lembrou do seu vizinho. Talvez ele já tenha terminado de ler o livro. Agora eu vou convidar ele de novo para vir comigo ouvir a palavra de Deus. Quando chegou no final do dia, o irmão se arrumou para ir para a igreja e o vizinho estava na calçada. Alguns minutos antes de sair, ele foi lá e disse: vizinho, hoje vai ter uma programação especial e eu gostaria muito que você fosse. Já faz tantos meses que eu te convidei, você disse que estava lendo um livro. E aí, terminou de ler o livro, você vai comigo para a igreja? O vizinho olhou para ele e disse: hoje eu vou com você para a igreja, porque eu já terminei de ler o livro. E aí, no caminho, o crente perguntou, curioso: vizinho, qual era o livro que você estava lendo, que você terminou e por isso agora você vai para a igreja? E o vizinho respondeu: o livro que eu estava lendo era você. Quando você decidiu ser um crente, eu pensei comigo mesmo: esse aí não aguenta um mês, eu vou esperar para ver. E aí, todo dia você entra no trabalho, voltando, o seu comportamento, eu comecei a ler a sua vida, para ver se de fato Jesus, esse Jesus que você fala, pode transformar de verdade. E hoje eu vi, meu vizinho, que Jesus tem poder de fato, de verdade. Você está aí nos caminhos do Senhor, você é uma pessoa diferente, você é uma pessoa alegre, você é uma pessoa educada, você é uma pessoa transformada. Eu li você, a sua vida, e agora eu estou indo para a igreja e eu confesso para você: eu quero esse Jesus que você também recebeu. E naquela noite aquele vizinho também se entregou para Jesus. A primeira Bíblia daqueles que estão ao nosso redor não é essa de capa preta. A primeira Bíblia somos eu e você. A primeira prova do poder, do amor, da misericórdia de Deus somos eu e você. É a minha vida e a tua vida. Que possamos ter cuidado com isso, que possamos vigiar cada vez mais e pedir que Deus nos ajude a sermos livres que testemunham do poder e do amor de Deus. Primeira prova que Paulo dá, portanto, de que Deus não rejeitou o povo de Israel é ele mesmo, um israelita. Ele se converteu e Deus o aceitou. Porém, irmãos, Paulo não para em si. Agora ele vai usar a Bíblia. Primeiro ele usa o seu exemplo, depois ele usa a Bíblia. E nós também devemos fazer isso. Devemos usar tanto o nosso exemplo, o nosso testemunho, como também a Bíblia, a palavra de Deus. Olha o início do verso 2. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. O apóstolo inicia o verso 2 afirmando que Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu, ou seja, o povo que ele conheceu no passado. A história do povo de Israel é narrada no Antigo Testamento e mostra como Deus conheceu o povo de Israel. E o que Paulo está dizendo é que Deus conheceu esse povo e Deus não rejeitou esse povo. Irmãos, isso é cumprimento de promessas que Deus fez no Antigo Testamento, como por exemplo, uma que está escrita no Salmo de número 94, verso 14. Escute, Salmo 94, 14 diz: pois o Senhor não há de rejeitar o seu povo, nem desamparar as sua herança. Deus promete
no Antigo Testamento, que o Senhor não há de rejeitar o seu povo, nem desamparar a sua herança. O que Deus promete, Deus cumpre? Sim. Deus prometeu que não ia rejeitar o seu povo, e agora Paulo diz: Deus não rejeitou. A rejeição não veio da parte de Deus. O não veio da parte de Deus. E por falar em Bíblia, Paulo continua o verso 2, perguntando se eles não sabem o que a Escritura diz a respeito de Elias. Vamos ler o verso 2 e 3. Deus não rejeitou o seu povo. Essa é a tese de Paulo. A quem de antemão conheceu? Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar-me a vida. Irmãos, Elias foi um grande profeta do Antigo Testamento, que viveu durante o reinado de Acabe e sua perverso Acabe, diga-se de passagem, e sua malévola esposa chamada Jezabel, a pior mulher da Bíblia. Jezabel, rainha, esposa de Acabe, rei de Israel. Naquela época, irmãos, a situação era tão triste que o povo estava dividido entre o Senhor e entre Baal, um falso Deus. O povo todo, quase todo, tinha abandonado o Senhor por causa de Baal. Baal tinha 450 profetas na terra de Israel, só para você ter uma ideia. Elias, então, vendo aquilo, aquela situação, o povo se desviando, esquecendo de Deus, fez um desafio. Eu quero que todos os profetas de Baal venham ao Monte Carmelo, e nós vamos invocar, eu vou invocar o Senhor, os profetas de Baal vão invocar Baal, e quem responder com fogo é o verdadeiro Deus. E assim, irmãos, no dia marcado, o povo de Israel correu para o Monte Carmelo, e lá Elias, o profeta de Deus, explicou: vocês são 450, eu sou só um. Então agora vocês vão clamar ao seu Deus, vocês vão chamar do Baal, e se ele responder com fogo, ele é o Deus verdadeiro. Mas se o Senhor responder com fogo, ele é o Deus de Israel. E aí Elias deixou os profetas invocarem Baal. Diz a Bíblia que eles, começando de manhã, foram até o meio-dia e clamavam e chamavam: Baal, responde! Baal, faz alguma coisa! Baal, se manifesta! E nada de Baal respondeu. Diz até que eles começaram a se cortar com lanças e o sangue caía na terra, e nada de Baal responder. E Elias até brigou: talvez ele está viajando, talvez ele está dormindo. Clama mais alto para ver se o Deus de vocês responde. E nada de Baal responde. De manhã até meio-dia, Elias mandou parar. Baal não respondeu. Então agora ele disse: agora é a minha vez. Ele matou os animais, ele restaurou o altar, ele colocou 12 pedras, ele fez um caminho de água e disse: bota mais água, e bota mais água, e bota mais água. E agora, Israel, vocês vão ver se o Senhor é Deus ou não. Se ele responder com fogo, ele é o Deus de Israel. E Elias faz uma oração, e assim que Elias ora, o Senhor faz fogo descer do céu, que queima o holocausto, que destrói as pedras e que lambe a água inteira. O povo então cai prostrado no chão e começam a dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Não há outro Deus além do Senhor, somente Ele é verdadeiro, Baal é de mentira. Os profetas de Baal começam a correr e Elias diz: ei, não deixa nenhum escapar.
E eles pegaram os 450 profetas de Baal e mataram todos eles. Deus deu uma grande vitória naquele dia ao povo, e especialmente a Elias. Mas, irmãos, algum tempo depois, Jezabel manda um recado para Elias: aconteça comigo o que tiver que acontecer, se eu não fizer com você o que você fez com os meus profetas. Sabe o que Elias faz? Elias foge. Interessante, não é, irmãos? Um homem que desafia 450 profetas, que desafia um falso Deus, agora recebe uma ameaça de uma mulher e foge com medo dela. Parece com quem? Quantas vezes nós somos corajosos em um momento da vida e em outro momento nós morremos de medo. Quantas vezes nós somos firmes em uma área, damos testemunho, honramos a Deus, mas em outra área nós escorregamos, nós caímos e desonramos a Deus. Com medo de uma mulher, o profeta de Deus foge. E foge para longe, 40 dias e 40 noites andando. 40 noites andando. Deus espera ele descansar, e aí Deus conversa com ele, e ele diz para Deus o que está escrito no verso 3: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Elias sucumbiu ao medo diante da morte. Verso número 4. Vem a resposta de Deus, que lhe disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Irmãos, Elias pensava que só ele tinha restado, só ele tinha sobrevivido, mas Deus revelou para ele que não, Elias, muitos morreram, mas eu reservei para mim, ou seja, eu protegi, eu poupei a vida, não foi de 7 nem de 700 não, eu poupei a vida de 7.000. Quem são esses 7.000? Aqueles que não se prostraram diante de Baal, aqueles que não dobraram o joelho diante do Deus estranho. Os outros morreram, os infiéis morreram, mas aqueles que foram fiéis a mim, eu protegi, eu mantive, eu preservei. Irmão, sabe o que eu vejo aqui? Que Elias não sabia da existência dos 7.000. Elias não sabia que 7.000 estavam sendo fiéis. E muitas vezes nós vamos ser fiéis a Deus e algumas pessoas não vão ver. Nós vamos fazer algo para Deus, algumas pessoas não vão saber do que nós fizemos, mas Deus vê todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Quando eu e você formos fiéis a Deus, as pessoas podem até não perceber, mas o nosso Deus está percebendo, Ele sabe. Nem o profeta sabia, achava que era só ele. Deus diz: não, você precisa ver, Elias, tem mais 7.000 fiéis que nem você. Quantas vezes nós nos achamos sozinhos, nós nos achamos os únicos santos da terra, mas sou só eu que se esforça, sou só eu que tento acertar. E aí Deus seria capaz de dizer para mim e para você: não, tem o fulano que também está se esforçando, tem a cicrana que também está procurando ser fiel no trabalho dela, tem o Beltrano. Você precisa ver o Beltrano como ele se esforça para ser fiel para mim. Não é só você não, tem um monte sendo fiel a mim também. E aqui eu vejo, irmãos,
Quem é o povo que Deus não rejeita? Deus não rejeita o povo que não rejeita Deus. Deus não rejeitou os 7.000 que não dobraram os joelhos diante de Baal. Quem é o povo de Deus? É aquele que diz que é? É aquele que tem nome de povo? Não. É aquele que não rejeita Deus. Deus protege, Deus cuida, Deus guarda aqueles que permanecem com Ele. Aí Paulo termina aplicando essa história de Elias às nossas vidas hoje. Olha os versos 5 e 6. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Remanescente significa restante. Paulo diz, é como se Paulo dissesse, realmente muitos israelitas não creem em Deus, rejeitaram Jesus, se tornaram apóstatas, mas Deus tem um remanescente dentre o povo de Israel. Deus tem israelitas que creem, Deus tem israelitas que abraçaram Jesus Cristo. Deus tem um remanescente, um restante no meio do povo de Deus. E nós sabemos que ainda hoje, irmãos, a nação de Israel como um todo rejeita Jesus Cristo. Infelizmente. São pessoas inteligentes, têm um exército forte, são pessoas perseguidas, mas rejeitam Jesus. Eles não acreditam que Jesus é o Messias. A nação de Israel, de uma forma geral, não acredita. Mas muitos israelitas estão se convertendo a Jesus Cristo. Quando eles escutam a mensagem de salvação sobre Jesus, muitos estão acreditando que Jesus é o Messias que eles esperavam. Então Paulo diz, hoje tem um restante, tem um remanescente. Só que não é como os israelitas pensavam. Não é pelas obras, mas é pela graça. E se é pela graça, não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Por que Paulo diz isso? Precisamos entender. O israelita da época de Paulo acreditava que as obras que eles praticavam eram o motivo para eles fazerem parte do povo de Deus. Eles confiavam nas próprias obras para fazerem parte do povo de Deus. E Paulo vem mostrando em Romanos que as nossas obras não são o motivo pelo qual nós entramos na família de Deus. Isso não quer dizer que as obras não sejam importantes, elas são como prova da nossa transformação. Mas o motivo pelo qual nós entramos na família de Deus é por causa da fé no que Jesus Cristo fez por nós, ou seja, a graça de Deus. Paulo enfatiza isso em Romanos, por exemplo. Olha comigo, Romanos capítulo 4, versos de 1 a 5. Só para relembrar. Romanos capítulo 4, versos de 1 a 5. Paulo mostra através da vida do pai da fé, Abraão, que ele não foi justificado por obras, e sim por fé. Romanos 4, 1 a 5 diz: que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Ora, o que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então, essa é uma ênfase de Paulo em Romanos, e não apenas em Romanos, em outras cartas também.
Olha, por exemplo, 2 Timóteo 1:9. Ele diz assim, 2 Timóteo 1:9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Deus nos salvou mediante as nossas obras? Não, mediante a sua graça, através de quem? Jesus Cristo. Então não é por causa das obras que aqueles judeus do tempo de Paulo estavam sendo salvos, era por causa da graça, da fé em Jesus Cristo. Portanto, irmãos, vimos a pergunta que Paulo fez: Deus rejeitou o seu povo, o povo de Israel? A resposta é: de modo nenhum. E que provas Paulo dá de que Deus não rejeitou o seu povo? Primeiro, ele mesmo, que era um israelita, e ele foi aceito por Deus. E depois ele cita os 7.000 do tempo de Elias, um exemplo histórico. Deus rejeitou Israel daquela época, do tempo de Elias, mas 7.000 não. Deus conservou 7.000 que não dobraram o joelho diante de Baal. Assim também nos dias de Paulo, a nação de Israel era incrédula, mas alguns continuavam crendo no Senhor Jesus Cristo. Para concluir, eu queria compartilhar duas lições que eu creio que nós podemos tirar. Duas lições que nós podemos tirar desses versículos e que vão complementar uma a outra. Primeira lição é: Deus vai rejeitar aqueles que o rejeitaram. Não é uma lição muito agradável de se ouvir, mas é uma lição verdadeira. Deus vai rejeitar alguém, pastor? Não se engane. Ele vai rejeitar todos aqueles que o rejeitaram. Onde é que nós vemos isso? No tempo de Elias. Quantos ele poupou? Quantos ele reservou para si? Apenas 7.000. Os 7.000 que não dobraram os joelhos diante de Baal. Deus não é cruel. Deus é justo. Há muitas pessoas que dizem assim: não, mas eu aceitei Deus no passado. Eu aceitei Deus quando eu era criança, quando eu era jovem. Eu lembro, eu fui na frente. Eu sei que Deus nunca vai me rejeitar. Esse é o pensamento de muitos. Deus não vai rejeitar todos, mas se alguém já o rejeitou e vive rejeitando a Ele, Deus não vai ter outra opção a não ser também rejeitar essa pessoa. E existem duas formas de rejeitar Deus. A primeira é com a boca, e essa nem todas fazem. Como o Diácono Everardo olhando no início, com a boca todo mundo é crente, todo mundo crê, todo mundo ama a Deus. Mas existe uma segunda forma de rejeitar Deus: com a vida. Com a vida nós podemos rejeitar Deus, com as escolhas que nós fazemos, sabendo que algo não agrada a Ele, mesmo assim fazendo, nós estamos rejeitando o Senhor. Então, guarde isso no seu coração. Transmita essa notícia para quem você conheceu. No final das contas, Deus vai rejeitar aqueles que o rejeitaram. Mas eu não quero terminar com essa notícia. Uma segunda lição que eu tiro aqui é que Deus nunca vai rejeitar aqueles que pela graça permanecerem nele. Quem são os remanescentes? São aqueles que permanecem. São aqueles que não dobram os joelhos diante de Baal. E o que é Baal, pastor, nos dias de hoje? O Baal é a novidade. Baal
é a moda, Baal é a tendência, Baal é o caminho largo, Baal é o que todo mundo está fazendo, pastor. Todo mundo está fazendo isso nos dias de hoje. Baal é tudo aquilo que é contra Deus. E sabe o que o remanescente faz? Ele fica de pé, ele não se dobra diante do Baal dos nossos dias. Ele não se dobra diante de nada que seja contrário ao Senhor nos dias de hoje. Ah, mas todo mundo está fazendo, todo mundo está falando assim, todo mundo está acreditando assim. Mas eu não sou adorador de Baal, eu sou adorador do Senhor. Não importa o que aconteça, eu vou continuar sendo fiel a Ele. Aí quando nós tomamos essa decisão, o mundo pode até não te ver, o mundo pode até não te enxergar, mas os olhos de Deus estão sobre ti. E Deus diz: eu reservo para mim tal pessoa, ela é preciosa para mim. O mundo despreza, o mundo não está nem aí. Parece que não vale a pena muitas vezes seguir a Cristo, né? Mas irmãos, o importante é que para Deus nós somos valiosos. Ele vê o nosso esforço, Ele vê o que nós estamos fazendo. O mundo pode até não ver, os profetas podem até desistir, mas ainda que os profetas desistam, o remanescente não desistirá jamais. Quero convidar você a nessa noite, se você ainda não começou a seguir a esse Jesus, que responde com fogo, que responde com água, que responde com sangue, derramado na cruz do Calvário por mim e por você, entregue-se a Ele, converta-se a Ele, arrependa-se diante dele. E se você, meu irmão, minha irmã, que já segue a Ele, estava pensando em desistir, continua de pé, na presença do Senhor, usando a tua vida como testemunho para aqueles que estão olhando para você. Porque no final das contas, Deus vai dizer: você não conhecia o fulano, mas ele procurou ser fiel. Ele era um dos poucos, ela era uma das poucas que continuavam me buscando. Existe recompensa maior do que o reconhecimento de Deus naquele grande dia, dizer para mim e para você: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no reino do teu Senhor. Glória a Deus. Pai amado e Pai querido, é graça do início ao fim, Senhor. Senhor, não é mérito nosso, não é mérito nosso no começo, não é mérito nosso no meio, não é mérito nosso no fim. Tudo é do Senhor, por meio do Senhor e para o Senhor. Nós apenas aceitamos o que vem de Ti pela fé, e isso não é obra, Senhor, isso é graça. Obrigado, Deus, pelo Teu Espírito falar aos nossos corações. Obrigado, Senhor, por muitas vezes ser paciente conosco, quando estamos fugindo do Teu propósito para a nossa vida. O Senhor não desiste de nós, o Senhor vai ao nosso encontro, o Senhor espera o momento ruim, e o Senhor fala conosco e mostra a verdade para nós. O Senhor mostra que nós não somos os únicos que estão procurando Te servir. O Senhor mostra que existe um povo que Te serve na face da terra. Pai, eu quero continuar fazendo parte deste povo. Senhor, talvez um povo que não é reconhecido pelo mundo, mas é reconhecido por Ti. Pai, renova os Teus servos nesta noite. Renova as Tuas servas nesta noite, Pai. Senhor, que já estavam quase, Senhor, sucumbindo diante da tentação, que já estava quase, Senhor, se prostrando diante do desânimo das dificuldades da vida, mas hoje recebeu ânimo para continuar de pé na presença do Senhor. Graça do Senhor,
força do Senhor, envia o teu Espírito Santo para fortalecer a tua igreja, Pai, em dias tão difíceis nesta terra. É no nome de Jesus que eu peço tudo isso e já agradeço. Amém, amém e amém. Glória a Deus.